foi a decisão? E se nós fôssemos a essa ilha como escravos para sempre? E esses jovens, eles usaram o próprio valor de suas próprias vidas para custear a passagem para essa ilha próxima à Índia. E no dia que eles estavam no porto, despedindo do grupo de oração, as famílias chorando, sabendo que nunca mais veriam esses dois jovens. À medida que o navio ia se afastando, os dois jovens dentro do navio se abraçaram, cerraram o punho e disseram assim: o cordeiro que foi morto receba a recompensa do seu sofrimento. E foram para a ilha e não voltaram nunca mais. Mas hoje, queridos, é muito fácil fazer missões. Quem mora em prédio, sobe um andar, desce um. Tem pessoas que ainda não entregaram suas vidas a Jesus Cristo. No trabalho, na escola, aonde eu estou inserido, na minha quadra onde eu moro, com certeza tem pessoas que ainda não entregaram suas vidas a Jesus Cristo. E a evangelização dessas pessoas começa com a oração, mencionando seus nomes nas nossas orações. O próprio Jesus, o Deus encarnado, ele viveu uma vida de oração. E olha que coisa tremenda, Jesus ainda hoje intercede por você e por mim. Porque em Romanos capítulo 8, versículo 34 diz assim: Jesus, o qual está à direita de Deus, e também intercede por quem? Por nós. E aí, como é que nós devemos orar? Devemos orar com fé, sem duvidar, orar com perseverança, não desistir, com submissão à vontade de Deus, orar com humildade de espírito perdoador, orar com fervor. Você vai concordar comigo. Nós vivemos numa sociedade informatizada, agitada, aonde a oração, o diálogo em família estão sendo substituídos pelas redes sociais. Precisamos avaliar, queridos, se o tempo em família, o diálogo, a oração, a comunicação estão sendo substituídos pela informática e pela tecnologia. A tecnologia, olha que frase, a tecnologia pode até avançar, mas para falar com Deus continua sendo através da oração. E o telefone do nosso Deus nunca está ocupado. Não sou contra as redes sociais, eu tenho a minha página. Através das redes sociais, nós comunicamos com as pessoas, mas é através da oração que eu e você falamos com o Criador do Universo. Rede social nenhuma substitui aquele momento em que nós estávamos aqui ajoelhados diante do nosso Deus. Nada substitui esse momento. A oração, ela é o oxigênio da alma, é o alimento do coração, é o canal de comunicação entre Deus e nós. Os patriarcas, os profetas, os apóstolos, os pais da igreja oraram. Os mártires, os reformadores, os missionários, os avivalistas, todos eles levaram uma vida de oração e levam. Os crentes fiéis em todos os tempos, em todos os lugares, oraram e oram ainda hoje. Orar é deleitar-se em Deus, é buscar o abençoador mais do que as suas bênçãos. Orar é conectar o altar com o trono de Deus. Eu sou uma pessoa privilegiada,
Eu moro do lado da casa da bênção. Várias vezes por semana eu vou lá e subo no andar Lucas, na torre, né? E passo ali 1h30 orando e lendo a palavra de Deus e estudando. Quem mora um pouquinho mais longe, para a minha igreja fica a 6,5 km, então eu corro lá para a casa da bênção para buscar a Deus em oração. Queridos, orar é depositar aos pés do Deus Todo-Poderoso as nossas ansiedades, sabendo que Deus tem cuidado de nós. Se Deus ele se preocupa com os pássaros, com as plantas, quanto mais eu e você, criados à imagem e à sua semelhança. Orar é clamar ao Pai em nome do Filho, no poder do Espírito Santo, sabendo, tendo a convicção que o nosso Deus é o galardoador dos que o buscam. A oração e a palavra e a leitura da palavra andam juntos. Terminando esse tópico, há uma promessa maravilhosa para os que buscam a Deus em oração. E quem está dizendo isso é a palavra. Não é o pastor, não sou eu, não é nenhum intelectual, mas é a palavra de Deus. 1 de João, capítulo 5, depois se você quiser pegar a referência, 1 de João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos para com Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. É uma promessa, é uma certeza, é uma convicção. A palavra de Deus não falha, ela não foi revogada, ela continua valendo para os dias atuais, e foi lavrada, assinada no cartório do céu, e continua valendo. Mas o que eu e você também aprendemos com a vida de Salomão. Veja 2 das Crônicas ainda, versículo 7. Olha o privilégio que Salomão teve. 2 das Crônicas, capítulo 1, versículo de número 7. Se você fechou sua Bíblia, eu peço que você a abra de novo gentilmente. Versículo 7. Naquela noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te darei. Olha a pergunta que Deus fez para Salomão. Se essa pergunta fosse para mim e para você, e ela é: pede-me o que queres e eu te darei, qual seria a sua resposta? No verso 10, Salomão ele dá a resposta: dá-me, pois, agora sabedoria, conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo. À frente, versículo 11: não pediste riqueza, bens ou honra, nem a morte dos que te aborrecem. Uma coisa que eu aprendi: Salomão não era uma pessoa vingativa, porque senão na hora que Deus tivesse feito essa pergunta para ele: olha, eu quero que o Senhor derrote todos os meus inimigos, ele não fez isso. Versículo 12: sabedoria e conhecimento são dados a ti, riquezas, bens e honra. Não teve nenhum rei antes de ti e depois de ti, e não haverá igual. Na riqueza e na sabedoria, só Jesus. E agora, queridos, amarre aí o seu cinto de segurança. 1 dos Reis, capítulo 4, versículo 29. Deu sabedoria, grandíssima entendimento, larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão. Era a sabedoria de Salomão maior do que todos os do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. Salomão, ele compôs 3.000 provérbios. Ele era compositor também, 1.000
5 cânticos. Salomão, ele era botânico, ele entendia das plantas, ele era zoólogo, ele entendia dos animais, ele era ornitólogo, ele também entendia muito das aves, dos répteis e dos peixes. E eu digo com toda segurança, Salomão teria condições de lecionar nas melhores universidades do mundo. Cambridge, na Inglaterra, nos Estados Unidos, Harvard. Um professor de biologia de primeiríssima qualidade, uma sabedoria tremenda, a tal ponto que quando ele recebeu a visita da rainha de Sabá, não lhe contaram a metade da sua sabedoria, Salomão. Ela ficou pasma, ela ficou como se estivesse fora de si. Salomão era botânico, ele entendia dos pássaros, zoologia, ele era um líder, mas acima de tudo, Salomão, ele era um servo de Deus. Porque quando ele pediu a sabedoria, ele foi pedir a Deus. E em Tiago capítulo 1, 5, nós lemos: onde está a fonte da sabedoria? Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá literalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Nada Deus só nega aos filhos que são obedientes a Ele. Quando Deus encheu Salomão de sabedoria, ele teve o primeiro desafio. 2 prostitutas. As 2 tiveram cada um filho. E elas moravam na mesma casa. E na escuridão, uma delas rolou sobre a criança. E a criança morreu. E começou aquela discussão. Não, o filho vivo é o meu. Não, é meu. Não, e começou aquela discussão. E foram para a frente do rei Salomão. Levaram a causa para ele. E aí elas começaram a contar a história, a discutir e tal. Salomão, com a sabedoria que Deus tinha dado a ele: amigão, traga uma espada. Para que espada? Traz a espada. Nós vamos cortar a criança no meio. A metade vai para uma, a metade vai para outra. E uma delas falou assim: essa solução é boa. Aí nem eu e nem ela. Aí a outra falou assim: dá a criança para ela. Não mata a criança, não. Aí acendeu a lâmpada na cabeça do rei. Dá a criança para a segunda, aquela que não permitiu a morte da criança. Essa é a verdadeira mãe. E a fama de Salomão correu por todos os lados. Todo o povo de Israel soube, ficou sabendo e sentiram um grande respeito por ele, por Salomão, porque Deus tinha dado sabedoria para julgar com justiça. Então, queridos, toda a sabedoria de Salomão, ele vacilou muito durante a sua vida, mas a sabedoria dele, ela veio de Deus. Eu quero sabedoria, mas eu quero sabedoria principalmente para fazer a obra de Deus. Quarto e último ensinamento que a gente aprende com Salomão. Salomão, ele fez grandes coisas para Deus. Vamos repetir? Ele fez grandes coisas para Deus. Olha só o que diz aí, 2 das Crônicas. Observe que eu ainda estou no capítulo 1, tá legal? Só no capítulo 1, versículo 14. Salomão ajuntou e reuniu
1.400 carros e 12.000 cavaleiros. Fez o rei em Jerusalém que houvesse ouro, prata, como pedras, e cedro em abundância, o cedro do Líbano, aquela árvore muito resistente. Olha só, queridos, os cavalos de Salomão vinham do Egito, que eram os melhores cavalos da época, e ele importava do Egito um carro por 600 ciclos de prata e um cavalo por 150 ciclos. Cada cavalo ele pagava em moeda atual, aproximadamente ele pagava R$1.000 por cada cavalo. Agora, tem uma coisa tremenda no capítulo 2 de 2 das Crônicas. Salomão, ele decidiu construir a casa do Senhor, uma obra faraônica, enorme. E ele reuniu 70.000 homens para transportar o material. Ele reuniu também 80.000 homens para cortar as pedras. E olha aqui, Maciel, que coisa interessante: 3.600 mestres de obra para dirigir toda a obra da construção do templo. Mas lá no verso 5 de 2 das Crônicas, capítulo 2, ele diz assim: a casa que edificarei há de ser grande, porque o nosso Deus é maior que todos os deuses. Não existe em lugar nenhum do universo Deus maior ou igual ao nosso, porque o nosso Deus, ele é maior. E o patriarca Jó, ele faz duas afirmativas impactantes que mexem com a nossa estrutura. Capítulo 36 de Jó, versículo 5 e 26. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza, é grande na força da sua compreensão. Versículo 26 de Jó, capítulo 5. Eis que Deus é grande, não podemos compreender, o número dos seus anos não se pode calcular. Mas eu vou ensinar você a calcular a idade de Deus. Ó, você vai fazer o seguinte: você vai contar todas as estrelas do universo, e você vai contar também todos os grãos de areia que existem em todas as praias do mundo, e vai somar o número de estrelas com o número de grãos de areia. A idade de Deus é maior do que essa soma. O nosso Deus, ele não está limitado ao tempo, ao espaço, à idade. Queridos, o Deus que eu e você servimos é tão grande que ele mede o céu a palmo. O nosso Deus, ele é tão grande que ele mede toda a água do planeta Terra na concha da sua mão. O nosso Deus, ele é tão grande que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, inclusive aqui no nosso meio agora, hoje. O nosso Deus é tão grande que o seu Espírito Santo paira sobre as águas dos 3 oceanos, o Atlântico, o Índico e o Pacífico. O nosso Deus é tão grande que ele segura os meteoritos para não colidir contra o planeta Terra, destruindo a minha vida e a sua. Porque a vida pertence a Deus. O nosso Deus, ele não foi criado, ele é criador. O nosso Deus sempre existiu e sempre existirá. O nosso Deus não teve começo e jamais terá fim. Sem ele nada existiu. Tudo que existe foi feito por ele, por meio dele e para ele. Ele é a plenitude de todas as coisas. O nosso Deus, ele é grandioso, misericordioso, bondoso, poderoso.
O nosso Deus, Ele é o Rei de todo o universo. Aleluias, glórias a Ele eternamente. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio, o primeiro e o último. O que é, o que era e o que há de vir. O Todo-Poderoso, diz o Senhor Deus. Mas, queridos, Jesus, Ele é maior que tudo e que todos. Jesus, Ele é maior que os nossos problemas. Jesus, Ele é maior que nossas enfermidades. Os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Ele salva o homem, Ele nos abençoa, Ele nos cura e Ele nos faz caminhar vitoriosamente. Eu não sei o que você está passando nesse momento, mas o nosso Deus, Ele conhece o seu coração, o seu deitar, o seu levantar. Ele sabe cada pensamento que vai aí na sua cabeça. O nosso Deus, Ele é grande. Eu não conheço o Alexandre o pequeno ou o médio, eu conheço o Alexandre o grande. E eu continuo dizendo, Salomão, ele era um rei com coração vazio. Nenhum homem começou tão bem quanto Salomão. No entanto, um bom começo não significa um bom final. Queridos, o que aconteceu com Salomão pode acontecer comigo e com você. Esse rei, ele sofria de uma doença mortal, que era um câncer, que era um pecado na vida dele. Aí vem a pergunta: depois de tudo que Salomão fez, se envolveu com 1000 mulheres, praticou a idolatria, ele foi salvo? A resposta é sim. Quando você lê o livro de Eclesiastes, por 26 vezes aparece a palavra vaidade. Vaidade é o mesmo que instável, pouco duradouro, fútil, vão, vazio, insignificante. E Salomão usa uma expressão: a minha vida foi como se eu estivesse correndo atrás do vento. Ninguém aqui, ele só usou essa expressão, ninguém aqui é doido para sair correndo atrás do vento. Primeiro que não tem jeito, você não pega o vento. Mas ele considerou a vida dele como se ele estivesse correndo atrás do vento. E ele foi salvo pela graça. E aí, a própria Bíblia justifica isso aí. Quando você lê o livro de Eclesiastes, 29 vezes você vai encontrar a palavra vaidade. É como se fosse um desabafo, é como se fosse uma confissão, um arrependimento de tudo o que ele tinha feito de errado. E o nome de Salomão é citado 12 vezes no Novo Testamento, inclusive na genealogia de Jesus. E na genealogia de Jesus, tem pessoas que foram exemplos, tem pessoas que agiram erradamente, mas se arrependeram, mas estão lá na genealogia de Jesus. Um exemplo, Raabe, o próprio Sansão, Salomão. Mateus 12:42 diz assim: Salomão era sábio, mas Jesus é maior que Salomão. Salomão, ele abre o livro de Eclesiastes afirmando: tudo é vaidade, tudo é passageiro, a única coisa que é eterna é Jesus Cristo e a nossa salvação. Salomão dá uma demonstração de arrependimento. É importante começar
bem a vida cristã, mas mais importante é terminar bem a carreira cristã. E aí em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, não precisa abrir, amados. Combati um bom combate, Paulo falando de si mesmo. Olha que coisa tremenda. Completei a carreira, guardei a fé. Já agora, guarde essa palavra, coroa. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Se o versículo terminasse aqui, a gente ficaria satisfeito. Não, foi o apóstolo Paulo, foi um gigante, foi o maior missionário. Mas o versículo não termina aí. Aí o apóstolo Paulo, depois que ele diz essa frase, ele chama você e a mim para participar deste versículo. E aí a segunda parte do versículo diz assim: e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a vinda do Senhor. Eu amo a segunda vinda do Senhor. Quem ama, levanta a sua mão. Amém. A maioria esmagadora, 100%. Queridos, e agora veja o que diz Apocalipse 2,10: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O apóstolo Paulo falou em coroa, João aqui também em Apocalipse falando em coroa. Concluindo, na vida cristã, uns começam mal e terminam mal. Exemplo, Acabe, o rei Acabe. Na vida cristã, uns começam bem, mas vacilam durante a caminhada cristã, mas Deus tem misericórdia. O exemplo de Salomão. Na vida cristã, uns começam mal e terminam bem. O apóstolo Paulo. Mas na vida cristã, uns começam bem e terminam bem. O Senhor Jesus Cristo, Ele começou a carreira cristã bem e terminou fielmente o seu ministério. Esse é o padrão que eu e você devemos buscar, devemos perseguir e devemos almejar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nos abençoe durante a nossa caminhada de vida. Amém?